Olá, bem-vindos a mais um culto aqui da Link Church. Hoje eu queria compartilhar uma coisa que está no meu coração com vocês. Na semana retrasada, eu terminei de escrever o meu livro do Projeto Escribas, da nossa igreja, e eu escolhi o livro de Jeremias. E confesso que foram 52 capítulos difíceis. E foi muito engraçado que, ao escrever aquela história, a escrever aqueles ensinamentos e a vida de Jeremias, eu pude notar certas coisas. E quando os meus pais passavam por mim pela sala, quando eu estava escrevendo, eles sempre perguntavam, que parte que você tá, o que tá acontecendo agora? E as minhas respostas eram sempre as mesmas. Era que Deus estava bravo, ou que estava tendo guerra e estava todo mundo morrendo. Porque aconteceu várias vezes. E o porquê disso ter acontecido tanto nesse livro? Foi por desobediência. Deus, ele mandou através da vida de Jeremias várias vezes aquilo que ele queria para o povo, Ele deu a direção e Deus com certeza estava querendo dar o melhor para aquelas pessoas, para aquele povo. Só que eles não deram ouvidos e eles erraram muito, eles pecaram muito e por isso eles saíram totalmente da presença de Deus, Então, o que eu pude aprender com esse povo é que nós temos a oportunidade, assim como aquele povo teve Jeremias para mostrar para eles o caminho, para falar o que era certo, diretamente vindo de Deus. Assim, nós temos a oportunidade hoje em dia de ter, esse link que Deus usa, através do pastor, todos os sábados, por a gente não ter desistido e a gente continua fazendo o culto online, trazendo a palavra. Então, todas as semanas, todos os dias da nossa vida, nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra e de saber mais de Deus. Só que vem de nós queremos ouvir, aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está dando de direção para nós. Então, eu peço que nós aproveitemos essa oportunidade, pra gente não sair da presença de Deus, pra gente não sair da proteção de Deus, porque com certeza Ele quer o melhor para nós, assim como Ele queria o melhor para aquele povo. E não sejamos como esse povo que não deu ouvidos e que pecou e que saiu da presença de Deus, E só para terminar, eu queria ler um dos capítulos, que é Jeremias 29, no versículo 11, que diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Várias vezes ao escrever esse texto, eu escrevi essa parte. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Porque várias vezes Deus falou. E várias vezes nós temos a Bíblia aqui como prova de que Deus está falando. Deus deixou a palavra dele aqui e ele deixou as pessoas que ele usa para falar, Então todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir. Então não deixe esse sábado ser só mais um sábado, mas sim ouça e busque, a presença de Deus. E eu espero que todos tenham um culto muito abençoado, por Deus. E vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, por uma oportunidade de estar aqui, Senhor Pai, vivos, presentes, assistindo a mais um culto. Senhor Deus, que não seja só mais um culto, Deus, mas que seja um culto diferente, que nós possamos, Deus, entrar realmente na sua presença, Deus, e ser grato por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Pai, tantas pessoas que estão sem direção, mas nós temos a sua direção. Então, Deus, eu quero te agradecer, que todo mundo tenha um culto abençoado. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que guarda o seu ungido, Senhor. Aos meus passos, a Ele me entreguei, só nele confiarei. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que guarda o seu ungido, Senhor. E aos meus passos, a Ele me entreguei, só nele confiarei. Não temo mal que possa vir, força não há pra destruir.
Senhor recebi, pois é dele, e me vem a paz. A ele me entreguei, só nele confiarei. Oh, oh. Aleluia, 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 aleluia. A ele me entreguei, só nele confiarei. Oh, oh, oh. Aleluia, 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 aleluia. A ele me entreguei, só nele confiarei. Oh, oh, oh. Aleluia, 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 aleluia. A ele me entreguei, só nele confiarei. Oh, oh, oh. A ele me entreguei, só nele confiarei. Oh, oh, oh. A ele me entreguei, só nele confiarei. Oh, oh, oh.
paz a todos, irmãos. Hoje eu vou estar fazendo a oração, agradecendo pela vida dos aniversariantes. E essa semana nós temos o Lázaro, temos a Tereza e temos a Josi do Lázaro. Então eu vou estar fazendo essa oração pela vida deles e também estendendo essa oração aos nomes das pessoas que não tiveram aqui, que a gente não soube, mas nós estendemos essa oração, né, sobre a sua vida também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela vida do Lázaro, pela vida da Josi, Senhor Pai, pela família deles, de todos os projetos, de todos os planos. Senhor, que o Senhor possa estar sempre à frente de tudo que eles fizerem, que o Senhor possa estar acrescentando muitos anos de vida. Em nome de Jesus eu te peço também pela vida da Tereza, Senhor Pai, pela família dela, Senhor Pai, que todos os planos, todos os projetos, Senhor, esteja à frente, que o Senhor esteja abençoando e que o Senhor esteja dando muitos anos de vida, Senhor Pai. Abençoa também aquelas pessoas, Senhor Pai, que nós não tivemos os nomes aqui, Deus, mas o Senhor sabe quem é, onde quer que eles estejam, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa estar abençoando, guardando, protegendo e abençoando o futuro deles. Em nome de Jesus, amém. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Os céus e a terra, como um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama.
Gostaria de saudar a todos que nos veem e nos ouvem com a paz do Senhor. Pegando uma carona na mensagem do nosso pastor a respeito das viagens missionárias do apóstolo Paulo, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta aos irmãos: foi Paulo ou foi Saulo que fez estas maravilhosas viagens missionárias? Eu creio que a maioria absoluta dos irmãos iriam dizer que foi Paulo, o que está correto. E que Saulo era o nome de Paulo antes da sua conversão. Mas será que é isto que as Escrituras Sagradas nos diz? Lucas quando narrou o livro de Atos, nos deixou ali uma importante dica a esse respeito. Vamos ao texto, Atos 13, de 6 a 10. E mantenham aí as suas Bíblias abertas. Atos 13, de 6 a 10. Viajaram para toda a ilha de Chipre até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Bar-Jesus era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar a Barnabé e Saulo, porque queria ouvir da palavra de Deus. Mas Bar-Jesus, que também era conhecido como Elimas, que é em grego, opôs-se a ele e tentava desviar a fé do procônsul. Então, Saulo, também chamado de Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e o exortou. E o texto continua. Os irmãos perceberam então a dica aí que Lucas nos deixou? Era muito comum naqueles tempos os judeus traduzirem seus nomes para uma linguagem mais compreensível. Basta nós vermos no texto que nós acabamos de ler. O tal do judeu Bar-Jesus, ele traduziu seu nome para Elimas, que era no grego. Lucas se referiu a Paulo aqui nesse texto como Saulo, que a esta altura já fazia muitos e muitos anos da sua conversão. Então, eu concluo nesta reflexão dizendo que Saulo não se transformou em Paulo após a sua conversão. Não. Mas sim, Paulo era uma tradução romana de Saulo. Simples. O texto é muito claro nesse sentido. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa pequena reflexão que nós fizemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra se explica por si mesmo, Senhor. Muito obrigado por essa iluminação que o teu Espírito nos dá, Senhor. Guarde-nos e continue nesse entusiasmo de estarmos sempre estudando a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê
adormeceu coração. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é fé. Coração valente, você não. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é fé. Coração valente, você não pode parar. Nas noites mais sombrias, na escuridão na alma, tua graça me basta. Nas madrugadas
make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
É bom estarmos de volta para podermos dar sequência
no que temos estudado sobre Atos 28. Estamos caminhando para o final de Atos 28. Tem sido uma viagem vagarosa e talvez você vai entender o porquê está sendo vagarosa também aqui para eles. Eu acho que é uma questão que a gente está aprendendo até no tempo a andar devagar, porque é como as coisas têm andado nos últimos tempos. Então eu gostaria muito que você primeiramente fechasse os seus olhos comigo e que nós pedíssemos ao nosso bom Deus que pudesse estar falando conosco e que possamos estar aprendendo um pouco mais. Eu aconselho, se você tem sua Bíblia aí, você pega uma caneta, pegue um lápis, pega as suas anotações e vá fazendo junto comigo, para irmos aprendendo e colocando na nossa Bíblia mais informações que vão nos auxiliar numa futura leitura da Palavra de Deus, ou quando você for meditar, que é o que eu tenho pedido para que as pessoas façam. Meditem na Palavra de Deus, que ela é muito importante e traz-nos muitas lições. Mas vamos fazer a nossa oração primeiro, agradecendo a Deus. Senhor, eu quero te louvar e engrandecer, porque eu sei que o Senhor tem realmente falado conosco. Vivemos em tempos incertos, mas a sua palavra é certa. E é esta palavra que nós pedimos que fale conosco em todo tempo, todos os dias. Deus, nos ajuda a nos aprofundar, a entender, a ganhar, Senhor, tudo isso que temos, Senhor, falado até aqui, nesse momento, da vida de Paulo. E que possamos também compreender nas nossas vidas essa dimensão, lógico, dentro do nosso contexto, lógico, dentro da vida, do tempo e da época que nós vivemos. Mas eu sei que o Senhor tem verdades para nós, o Senhor tem ensinamentos para nós e tem o fortalecimento que só a sua palavra pode dar. Nos abençoa, guarda cada família que está atrás dessa tela, nos ouvindo, que o Senhor possa falar nas casas, que o seu nome possa ser louvado e bendito, Senhor, nas casas, que nós possamos, Senhor, realmente nos colocar diante da tua presença, com o coração aberto para ser trabalhado pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, temos continuado aqui a lição de Paulo. Semana passada falamos que ele estava agora na ilha de Malta, e na ilha de Malta tinha sido mordido, e quando ele foi mordido, acharam que ele era criminoso, que os deuses estavam punindo Paulo, porque ele tinha escapado da água, agora chegou em terra, na terra a cobra morde, mas aquilo agora toma uma outra repercussão, porque Paulo chacoalha a cobra no fogo, a cobra então desgruda de sua mão, as pessoas esperam que Paulo morra pelo veneno da cobra, você lembra disso? E o que acontece? O tempo passa e nada acontece. Paulo está lá vivo. E aí aqueles homens, é óbvio, mudam de opinião, porque eles eram, lembra que falamos de convicção? E falamos de ser pessoas voláteis, que mudam facilmente. As montanhas russas humanas, todos nós, seres humanos, precisamos desse trabalhar de Deus nas nossas vidas. E agora, então, eu acredito que olhando para esse contexto de Paulo, a população falando de Paulo, me lembra muito de Jesus. Se você olhar para Paulo, o que está acontecendo com Paulo aqui, a gente começa a olhar também para Jesus, que os milagres, as coisas que Jesus fazia, atraíam as pessoas, e a gente vai estar vendo um pouco disso aqui hoje. Hoje tem uma lição, mais uma, para a gente aprender aqui. Então, capítulo 28 de Atos, verso 7. Então, eles estão ali na ilha, naquele pedaço, provavelmente ali é St. Paul's Bay, tá? Que em Malta, na ilha de Malta, aquela região que era a região onde que eles falam que Públio tinha a casa dele, né? Então aqui, ó, veja só, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Públio, o nome Públio, ele é um nome romano, tá? Então não é porque a localidade era uma localidade nativa, que era uma localidade sem controle. O povo de lá, é óbvio, era o povo da cidade da ilha de Malta. Mas
nós estamos falando do cenário, é importante porque isso nos dá base para trabalharmos em todo o contexto do cenário de Império Romano. A ilha de Malta também fazia parte do Império Romano. Públio é um nome romano e era um homem governador da cidade. Se você prestar bem atenção, sempre que você olha em outras ilhas, você vai ver também que existiam nas localidades governos. As províncias de Roma, do Império Romano, era dividido em províncias senatoriais, províncias imperiais. Falamos disso quando estávamos tendo nosso tempo na igreja, que estávamos tratando da questão da ida de Paulo até Macedônia e tudo. E eu estava explicando as diferenças, por que o evangelho tinha menos pressão em um lugar, tinha mais em outras, horas eram pelos judeus, horas eram pela região. Então a população sabia o contexto. E aqui, esse governador romano, então, o governo romano, ele tinha o hábito de colocar governadores. Ele não ia deixar uma ilha ali que não era uma ilha conquistada, ele colocava um governador para colocar a ordem do Império Romano. E então, ali estabelecia-se então um controle e uma proteção também para a ilha, não é? Porque a ilha pega de frente para a África, na parte de baixo do mar Mediterrâneo, e na parte de cima você vai ter Grécia, você vai ter Turquia, você vai ter a Itália, porque está bem debaixo da bota da Itália, e a gente vai ver isso depois mais para frente. A gente vai ver, situar bem no percurso que Paulo vai fazer, aonde nós estamos ali. Mas é bem para baixo da bota da Itália, ali onde a Itália está meio que quicando a bola ali. Você vai olhar e você vai ver que Malta é uma ilha que tem que se olhar muito de perto, porque ela é muito pequenininha. Então, Paulo e seus companheiros aqui foram convidados para ficar na casa do governador por 3 dias. Então, Públio, esse governador, convida Paulo para ficar na casa deles, e provavelmente isso acontece porque esses homens estão sem um barco, estão sem uma casa, eles chegaram e estão precisando de uma moradia para ficar. Então acho que até que o momento, se acredita, até estudiosos dizem, que até o momento em que se achasse um lugar para aqueles homens, eles se abrigaram em alguns lugares para que achassem para eles acomodação, porque eles ficariam naquela ilha por um período. Lembra que o tempo já tinha passado, aqui nós estamos falando já de um período mais avançado, de data, novembro para dezembro, e já é um período de inverno e provavelmente eles não teriam como locomover para um outro lugar. Então, esse era o contexto dessa época. Agora Paulo, ele também ganha um prestígio. Então também é outra coisa a se levar em conta. Chega ao ouvido desse governador que Paulo tinha sido mordido pela cobra, a população já falava que Paulo era como um Deus. Vê só como a situação agora começa a ser trabalhada de uma outra forma, que vai ter a ver com o contexto da situação que nós vamos trabalhar hoje. Paulo, ele estava dentro de um contexto pagão. Era o que os homens acreditavam, e Paulo tinha que ter sabedoria para lidar com aquela situação e colocar no momento certo Deus, mostrar Deus, não impor Deus, mas com sabedoria mostrar quem ele era em Deus e quem atuava na vida de Paulo. E aqui, por detrás de tudo isso, as situações, como eu falei na semana passada, fechando, tudo estava acontecendo para a glória de Deus e para a salvação. E aqui então, um outro fato interessante dessa história, é que essa história também ela se repete. Se você vê no contexto de Paulo, quando Paulo ele sai com Barnabé para ir para a ilha de Chipre, eles vão até Salamina e ali eles trazem palavras nas sinagogas. Essa foi a primeira viagem de Paulo. E se você se recorda disso, acho que está em Atos 13, quando você vê lá a história que se relata em Atos 13, na chegada de Paulo, o que ele fez? Ele cortou a ilha toda, ele sai lá de Salamina, que hoje é a região norte de Cyprus, parte turca de Cyprus, que a Cyprus é dividida no meio. Então eles saem de Salamina, cruzam toda a ilha, vai para o outro lado, que é Pafos. E em Pafos eles vão ali aonde está o procônsul. Vê, na ilha de Malta tem ali um governador, e na ilha de Cyprus também tem outro governador, que é um procônsul chamado Sérgio Paulo. Só que quando eles estão indo para lá, você talvez se recorda dessa história, eles chegam lá, tem um judeu.
chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. E esse assessor do Sérgio Paulo, desse procônsul, então começou meio que se impor ou tentar causar objeção à palavra de Deus. Mas Sérgio Paulo, o que ele faz, esse procônsul, ele era um homem culto, ele diz assim, ele queria chamar Paulo e Barnabé para que eles viessem até, porque ele queria ouvir da palavra de Deus. Vê que a história também, você olha, por exemplo, para outras histórias, por isso que é bom a gente passear na Bíblia e ir vendo que em outro tempo já aconteceu algo um pouco parecido. E Elimas, o mágico aqui, ele meio que tenta impedir, ele acaba ficando cego, porque Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele firmemente e falou para ele que o que ele estava fazendo, ele estava agindo pela força do inimigo, pela força do diabo. Ele acaba ficando então cego, e quando ele acaba ficando cego por um tempo, o procônsul, ele vê essa situação do que aconteceu, o assessor dele, um mágico que talvez ele tinha como poderoso, na hora aquilo chamou a atenção do procônsul, e em Atos 13, lá no final, ele diz exatamente isso, vendo o que havia acontecido, exatamente, Atos 13, que é esse capítulo, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor, está no versículo 12 de Atos 13. O procônsul, ele olha para aquilo, ele vê aquele homem que se impunha contra Paulo, ele ali então ele acaba ficando cego por um tempo, ele vê esses homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus, ele reconhece isso, ele já tinha um coração, queria ver, isso soa para ele, ecoa para ele como um testemunho ocular daquilo que ele está vendo. E nesse padrão, hoje talvez você já pegou qual é a palavra ou aquilo que a gente vai estar trabalhando, que é o testemunho cristão. O testemunho cristão, ou o testemunho de um homem de Deus, fala alto, fala mesmo, as pessoas conseguem entender e chama a atenção. Devemos ter em mente de que como cristãos nós estamos sempre sendo observados pelas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Isso se chama testemunho. E aqui nesse caso o testemunho de Paulo qual é? É a atuação de Deus sobre a sua vida. Visto que todo mundo que cruzava o caminho de Paulo, ele dava esse testemunho, ele dava essa lição, as pessoas conseguiam ver nele isso. E Paulo então ele usa o testemunho para em favor do reino de Deus. E o testemunho ele é uma arma, ele não é uma arma importante para todo cristão. E ele não é somente um dever, nós não temos que somente ter o dever como cristão de ter um bom testemunho, mas o testemunho também, ele não é somente isso, ele é uma arma, ele é algo que a gente pode usar e que nós devemos aproveitar em todas as oportunidades para magnificar o nome de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas não levam muito a sério o quão importante é nós termos um bom testemunho. E isso compõe na vida de um cristão, é parte integrante na vida de um cristão, na vida cristã. John Stott, ele tem uma frase muito interessante sobre a questão do testemunho. Ele diz o seguinte, presta atenção: testemunho não é sinônimo de autobiografia. Muitas pessoas confundem. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas falamos de Cristo. Quando o cristão testemunha, eles não falam de si mesmo, podem usar exemplos deles, mas o que atua não é ele, é Deus. Não é para a glória dele, mas é de Deus. E é interessante que tem uma das cartas que Paulo escreve, 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 2 ao 4, e essa carta ela foi escrita em 56 aproximadamente. Aqui a gente está próximo do ano 60 já. Então, era 56, depois de Cristo, e aqui nós estamos no ano 59 para o ano 60, que é onde Paulo está em Malta aqui. Então essa carta foi escrita antes, e olha o que Paulo ele diz aos irmãos da igreja de Corinto. Ele diz assim, no capítulo 2 Coríntios,
capítulo 3, versículo de 2 a 4. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Agora vê na sequência. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aí ele encerra aqui esse pedaço. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Qual tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? Qual carta nós temos sido? E qual carta as pessoas conseguem ler em nós quando vêm em nossas vidas? Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas convicções, na nossa mentalidade. Deus é visto e sentido através de nós. Veja que interessante, porque que isso tudo tem a ver aqui com a questão, porque é o que está acontecendo com Paulo. Lucas não precisa falar de nada disso. Públio ficou... Está aqui embutido na história. Nas nossas vidas também está embutido nas nossas vidas que as pessoas, elas veem o nosso comportamento. Ora para bem, ora para mal. Eu até comento muito sobre isso, de falar, vamos abrir a igreja, que a gente precisa lutar para abrir a igreja. Só que pensa numa coisa. Quando um pub, aqui a gente tem muito pub, bar, lanchonete, shopping. Quando um pub, um bar, um hotel abre e de repente pessoas são contaminadas ou há um desleixo dessas pessoas, eles encontram um culpado, eles falam e aquilo acaba. Agora, quando a gente fala nosso como testemunho, a gente tem que vigiar o dobro para não sermos um foco de transmissão e abrirmos debaixo da lei com consciência, pleiteando alguns direitos e algumas condições diretamente no governo, que é isso que a igreja aqui de Londres está tentando fazer, porque é impraticável, como eu já disse, o que eles colocam para que a gente abra a igreja. E aos poucos eu acredito que já vemos que vão haver mudanças para que em breve a gente possa estar junto. Mas quando a gente olha, por exemplo, e fala da questão nossa como testemunho, que a gente tem que ter, nós precisamos ter um bom testemunho. Na vida de Paulo, isso chama, essa carta ela é facilmente lida por todo mundo aqui. Quer ver uma coisa? Desde Jerusalém ou antes, todo mundo consegue ler a vida de Paulo, consegue ver essa carta expressa de Paulo. Paulo, ele demonstra na fala dele e demonstra nas atitudes dele. Os próprios procuradores, os próprios reis, como o rei Agripa, por exemplo, que estavam ali, Félix, estavam tentando fazer os seus inquéritos contra Paulo, seus julgamentos contra Paulo. E ali você vê o comportamento de Paulo ao ponto deles falarem, puxa, a gente não consegue encontrar nada contra esse homem. Então você vê que Paulo aqui, ele está trabalhando nesse sistema. E aí você vai para o mar, o centurião, ele dá algumas liberações para o Paulo, ele dá algumas oportunidades para Paulo, porque ele confia, ele vê isso em Paulo. Paulo consegue ser lido que ele é um homem diferente. Aí você vai para o mar, os marinheiros conseguem ver. Paulo acaba assumindo o comando da situação. Depois você vai na população de Malta também, quando tem aquele primeiro impacto, esse homem vai morrer, foi mordido por cobra, quando as pessoas conseguem ver, o testemunho de Paulo está em todo o tempo ecoando, e agora o testemunho chega também aonde? Para Públio. E Públio recebe esses homens na sua casa. Talvez alguns acreditam que todos eles foram, que a casa de Públio tinha, era grande e abrigava os 276 homens. Alguns acreditam que somente alguns homens foram, no caso Paulo e seus amigos, porque Paulo se tornou uma figura ilustre por causa da situação da cobra. E ali então Públio chama ele e eles acabam ficando lá. Agora veja que até o centurião, todos esses homens conseguem ver isso na vida de Paulo. E na carta aos Efésios, que é uma carta de Paulo, porém essa carta já não é escrita antes como 2 Coríntios, essa carta é escrita depois, talvez pelo ano 61, 62,
Nessa carta de Paulo, que é a carta durante a sua prisão, que a gente até vai falar um pouco sobre isso depois, Paulo ele fala de um texto que é muito conhecido por todos os cristãos. Se você falar Efésios 6, o que te vem na cabeça? Se você conhece a Bíblia, é a armadura de Deus. Mas antes de falar da armadura de Deus, você já percebeu o que fala no começo da carta? Que às vezes a gente passa desapercebido. Efésios 6, do capítulo 6, do versículo 1 em diante. Olha só, lê comigo, você pode acompanhar aí na tua Bíblia. Filhos, qual o comportamento que um filho cristão, um filho servo de Deus tem que ter? Obedeça aos seus pais. No Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e te tenhas longa vida sobre a terra. Aí depois ele continua, verso 4, pais, não se irritem, não irritem seus filhos, andem crinos, segundo a instrução e conselhos do Senhor. Depois ele vai para escravos, e aqui algumas pessoas perguntam, já não é a primeira vez, mas é certo o escravo na Bíblia? Esse é o contexto da época, irmãos, por isso é importantíssimo a gente falar do contexto, assim como hoje a gente tem algumas coisas que talvez se esses homens estivessem aqui conosco, eles ficariam abismados, mas esse é o nosso contexto da época, aquele é o contexto deles da época. Era muito comum ter escravos, era como contratos de trabalho da época. E muitos desses homens tinham contratos de trabalho, trabalhavam para os seus senhores e levavam a sua vida, ganhavam o seu pão de cada dia e tinham a sua vida. Então, haviam escravos na igreja também. Mas esses escravos soam como trabalhador. Esse é o sistema romano da época, tá? Para ficar claro. Então ele diz para os escravos também, que faziam parte da igreja: obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-lo quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como o Senhor, e não aos homens. Façam como para Deus. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, ou seja, uma pessoa livre, que era o contexto da época. Deus está simplesmente falando: escravos, se comportem na sua função, como vocês derem. Qual é o testemunho que você tem que dar? Esse é o comportamento que se espera de você. Agora, você fala, puxa, o escravo... E aqui, tinha senhores na igreja também. Você continua no versículo 9 e diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês nos céus é Ele. É Ele que não faz diferença entre as pessoas. E aí é que depois de tudo isso, no versículo 10, Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do poder dele. Na igreja tinha senhores, tinha escravos, esse é o contexto da época. E aí vai vir aquilo que todo cristão conhece na carta, a partir do versículo 11, vistam de toda armadura para poder ficar firmes da cilada do diabo. E aí vai falando um texto que a gente conhecido. Mas há muitas lições, o comportamento cristão que deve haver na vida das pessoas. Agora, presta atenção, quando a gente olha para o texto e a gente começa a pegar essa história e desmembrar essa história e olhar para toda ela, a gente vai ver muitas coisas interessantes. Por exemplo, uma coisa puxa a outra, ok? Veja que na continuidade da história, tudo está puxando. O naufrágio, depois o naufrágio chega em terra, aí a cobra pica, ele é amaldiçoado, daqui a pouco de condenado ele passa a ser um deus, e ele acaba ganhando uma estima, dessa estima ele acaba caindo no ouvido do governador, que é esse Públio. De Públio agora, do governador, como uma coisa puxa a outra, um testemunho, um bom testemunho prolifera. Aqui apresenta mais uma personagem. Que personagem é essa? São as conexões de um bom testemunho ou de um mau testemunho. Cada um vai levar para um lado. E aqui então, versículo 8 agora, do capítulo 28 de Atos. Seu pai estava doente, acamado, pai de Públio, que é desse governador, sofrendo de febre e de desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. O pai de Públio
Então está doente, esse senhor ele está doente. Lucas é um médico, é óbvio que Lucas poderia ter intervido e talvez até tenha falado alguma coisa, mas Lucas lembra que ele, mesmo sendo médico, ele, se tivesse algum material dele médico, se perdeu tudo na viagem, porque eles vieram nadando para a praia. Mas aqui, Lucas, eu acredito que Lucas tem um comportamento, primeiro, de deixar Paulo reger a situação. Se Paulo pedisse, talvez ele faria. Lucas estava com Paulo, eu acredito que por várias vezes Lucas auxiliou Paulo e ajudou Paulo em muitas coisas com o seu conhecimento médico. Mas aqui há outra questão para acontecer. Esse homem ele tinha um tipo de doença que a Bíblia ela dá como febre ou disenteria. Aqui no texto, no original, são febres, ou seja, era uma coisa que já durava há um bom tempo, que ia e voltava, tipo de uma infecção ou alguma coisa. Um exemplo disso, que se fala bastante e que se tem conhecimento a nível histórico também, é que o que esse homem poderia ter tido era o que eles chamavam de brucelose caprina, que é uma doença que até leva o nome da própria Malta, que chama febre de Malta, ou febre do Mediterrâneo, que era muito comum naquela região, que consistia no quê? O leite, não é? Que as pessoas ingeriam o leite não pasteurizado ou a carne cozida dos animais. E às vezes essas carnes, a falta de higiene, não é, dos animais causava isso daí. Então essa brucelose caprina, se fosse, por exemplo, por causa dessa bactéria causada ou fungo causado pelo leite, que agia numa gastroenterite talvez, eu não sou muito conhecedor da medicina, mas aqui porque eu li, eles falam que essa era uma das causas que poderia estar acontecendo com esse homem. Naquela época, o conhecimento medicinal ele era ainda bem arcaico, então podia durar meses essa febre. E note que quem curou o homem não foi nem o próprio Lucas, e nós vemos que nós podemos dizer que é através da vida de Paulo. Olha o que Paulo faz. Então Paulo entrou para vê-los, não é? E depois de orar. A cura não vinha de Paulo, era um instrumento Paulo. A cura vinha de quem estava usando o instrumento. Paulo era o testemunho de ser usado por Deus. Hoje, muitas pessoas acham que vai bem na frase de John Stott, né? É meio autobiografia, meio poder. Não, é Deus, totalmente Deus trabalhando, cuidando, não é? E dando direção a esse servo de Deus que se tratava. E aí Paulo faz o quê? Impõe-lhe as mãos e o curou. Hoje a gente não está podendo nem pôr a mão em ninguém, tá? Tendo que ficar um distante do outro por causa desse vírus e a gente está se afastando, não é? Mas aqui nós vemos Paulo indo lá e orando. Hoje a gente pode continuar orando, hoje a gente deve continuar orando pelas pessoas, abençoando a vida das pessoas. E outra coisa interessante, hoje as pessoas perguntam, mas não tem cura? Tem muita cura de Deus. Eu vejo muita cura de Deus. Agora, se hoje eu tenho uma infecção, se hoje eu tenho uma dor de cabeça, se hoje eu tenho algum problema, a gente vai facilmente no médico, faz muitos exames, tem muita tecnologia, inteligência dada por Deus para cura. E nós usamos medicamento, por exemplo, paracetamol, ou ibuprofeno, ou outro analgésico, talvez para aliviar uma dor. Mas em lugares, presta atenção, aonde não se tem medicina avançada, como nós temos hoje, o que você faria para se manter vivo? Lembra da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus encontra com ela, e ela há 12 anos tinha gastado tudo, o seu dinheiro, todos os médicos, não era só dinheiro, era esperança, tentativa e tudo, e ela toca na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, e ela é curada. Aqui Paulo ele é um instrumento de Deus, porque muitos desses homens não tinham uma cura. Era o ser humano que sobrevivia por si próprio, gerando anticorpos muitas vezes, ou com medicinas que eles tinham. E aí no versículo 9, então, tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Vê o testemunho sendo ecoado aqui em todo o tempo, o poder de Deus contínuo, não é? As pessoas viam isso, agora vê uma conexão levando a outra. Agora não é só o pai de Públio, agora é também a multidão que sabe da notícia, se repercute que há um homem ali que faz, não é, algo extraordinário. E eu vejo Jesus aqui, eu vejo sombras, ecos da atuação de Cristo, assim como hoje nós temos que ser na nossa vida.
Hoje nós vivemos um período complicado de epidemia, não é? Por causa da doença, dessa doença. Aqui, por exemplo, o pai de Públio vivia, não é? Uma doença que para eles talvez não tinham conhecimento de uma cura específica para a doença. Hoje nós temos uma doença também que a gente não tem uma cura específica para a doença e está sendo gasto bilhões aí de dólares, vamos colocar nessa moeda, para que possa se achar aí então uma solução para esse vírus. Enquanto isso não acontece, nós ficamos à mercê do cuidado, da higiene pessoal, de evitar algumas coisas, não é? Guardar os nossos velhinhos, mas também a oração continua sendo um alvo importante do cristão, para nós usarmos, para nós continuarmos intercedendo uns pelos outros, para nós estarmos juntos em oração, porque a oração ela é poderosa. Porque a presença do homem de Deus estava naquele lugar para trazer solução para a situação. E nós também hoje, como homens e mulheres de Deus, estamos nos lugares aonde nós estivermos para trazer solução, para estarmos orando e buscando isso em Deus, buscando isso no Senhor. Esses milagres chamam a atenção das pessoas, chamam a atenção para que se aproximem de Paulo. Mas Paulo vai fazer essas pessoas, através desse testemunho, se aproximarem de Deus. Entende? Não é eu, ou não sou eu, mas é Deus. E Lucas não descreve aqui se Paulo, por exemplo, pregou. Mas, mais uma vez, não precisa falar. Esse já era um hábito de Paulo, aonde ele chegava. As pessoas vinham então por Jesus, vinham através dos milagres, que era o que naquela época tinha. E chegavam e ouviam a palavra. Em Paulo era a mesma coisa. Com certeza, Paulo prega o evangelho. Paulo irá falar da mensagem de Cristo, porque fazia parte da composição desse homem de Deus. E como diz um escritor, outro dia eu lia, os milagres foram a oportunidade para que os habitantes da ilha viessem para saber qual era a fonte da cura, qual era a razão da cura. Depois então que Jesus, no episódio que Jesus, quando ele vai ascender aos céus, em Marcos, ele diz isso, exatamente isso. Os discípulos saíram, pregavam por toda parte, e aí o versículo Marcos 16, 20 diz o seguinte: então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Ou seja, cooperar seria, trabalhava em conjunto, trabalhava na forma de ajudar, para que fosse atingido um objetivo. Então, Deus, ele trabalha em conjunto conosco. E aí no versículo de Marcos 16, 20, quando Jesus está para subir, ascender ao céu, e ele fala para os seus discípulos, ele diz, confirmando-lhe as palavras, ou seja, assegurando, dava certeza, com os sinais que os acompanhavam. Então, esses sinais acompanhavam essas pessoas, e Paulo, ele sabia disso. E nós vamos seguir depois com essa história, porque estes homens então, no versículo 10, eles prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram suprimentos que necessitávamos. Vê em todo o tempo o suprimento de Deus, mas Deus está trabalhando em todo o tempo e nós vamos seguir essa viagem porque vem ainda muita coisa interessante de Deus trabalhando nas nossas necessidades, suprindo aquilo que nós precisamos. Então qual tem sido, irmãos, o teu testemunho? Qual tem sido o meu testemunho? E talvez muitas pessoas perguntam, mas André, eu já vivi uma vida tão assim, eu já vivi uma vida tão assada, tão difícil. Irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus perdoador, um Deus que nos ajuda e está disposto a ver um coração que quer mudança. Mude. Busque em Deus uma vida diferente, uma vida que testemunhe, uma carta que as pessoas possam ler e possam ver Jesus. A carta da minha vida tem que ser Jesus. A carta da minha vida tem que ser uma metanoia, ou seja, uma mudança completa de direção. Hoje eu ando completamente diferente, isso é que mostra na minha vida. Então a oportunidade existe. E é exatamente isso, que quando nós estamos com Cristo, quando nós nos ajuntamos para orar, quando nós nos ajuntamos para estar na presença de Deus, Deus fala conosco, Deus trabalha conosco, Deus dirige as nossas vidas. E hoje eu quero terminar com você mais uma vez, colocando uma canção que eu gravei com os meus irmãos.
E esta canção fala que, independente de todas as coisas, a gente quer buscar o céu, quer buscar, mas não existe céu sem Jesus. Quando eu oro, quando eu estou na presença de Deus, esse é o momento onde eu trago Jesus. Busque mais o Senhor. Se aprofunde nessas palavras e que Deus possa trabalhar abundantemente na sua vida. E nós já voltamos então no final para que a gente possa fazer a nossa oração. E na semana que vem, então, daremos continuidade nesta pregação. Irmãos, vejam os textos, leiam a palavra, vá buscar os cultos, talvez, se você não acompanhou os cultos anteriores, para que você possa caminhar junto com a gente nesses detalhes. Tome nota, faça suas anotações e vamos crescer juntos em Deus, para que nós possamos chegar no final dessa viagem e ver o que aconteceu. O que é que Paulo vai fazer um pouco mais daqui para frente? Qual é o contexto disso tudo? E disso tudo também tirarmos lição. E eu acredito que a próxima lição vai falar muito também com você e vai falar muito comigo em nós. Amém? Escute essa canção e já voltamos. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar das delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viver em uma luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo um tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus.
Sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal, sem Jesus, e flores que não murcham, sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Bem, chegamos ao final de mais um culto online. Eu acredito que o número desse culto, eu sempre falo isso, é o 19º culto. Olha quanto tempo, quem imagina na nossa vida ficarmos tantos cultos longe? Mas Deus tem cuidado de nós e em breve estaremos juntos. E os meus irmãos de todos os cantos, de todas as partes, o meu bem-vindo a vocês. A nossa igreja recebe vocês de braços abertos. Que o Senhor abençoe e guarde a sua casa. E vamos então estar encerrando esse culto. Eu agradeço ao Neto. Às vezes eu esqueço de falar, mas o Neto aqui é o meu companheiro que está aqui do lado. Eu falo pro Neto, o Neto escuta 2 vezes, o dia do culto e aqui, né, junto comigo. Ele fica aqui pacientemente me ajudando, gravando. Então que Deus abençoe muito a vida do Neto, guarde a vida dele. E eu queria orar com você, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado pelos momentos que a gente está tendo, Senhor. Eu sei que é um momento que a gente não imaginava, não passava pela nossa cabeça estar tendo que fazer cultos assim. Mas essa é uma oportunidade também, Senhor, para que outras vidas possam ser alcançadas e que para que possamos também ter um momento gostoso entre irmãos, juntos como corpo de Cristo. Deus abençoa a igreja, cuida dos meus irmãos, Senhor, aonde eles estiverem. Cuida das nossas vidas, guarda, dá-nos tempo, Senhor, que nós precisamos desse seu cuidado, dessa proteção, mas nos ajuda, Senhor, assim como vimos no texto hoje, para que sejamos cartas que as pessoas possam ler, cartas que as pessoas possam ver, Senhor, esses testemunhos vivos, sendo marcadas em nossos corações de carne, Senhor, e nas nossas vidas espirituais também, Senhor. Ajude a cada irmão, ajude a cada família, aquele que está abatido, aquele que está caído, aquele que está doente, aquele que está passando por dificuldade. No nome de Jesus, dá o fortalecimento, traz a solução, manda ajuda, dá, Senhor, a cura, como vimos aqui. Oramos agora por este momento em que este vírus tenta, Senhor, e intenta contra tantas pessoas, Deus. Pai, sabemos que muitas vacinas estão para surgir, muitas opções, e pedimos, Deus, acelera, Deus, abrevia esse tempo, ajuda-nos, Senhor, passar por esta fase tão difícil, e ajuda e cuida dos meus irmãos. Cuida de cada casa, protege, continua abençoando os meus irmãos de todos os lugares, eu te peço, os que nos assistem. Guarda na santa e bendita paz do Senhor. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo. Amém. Amém. Um abraço para você, lembrando que continuamos ainda aguardando algumas notícias para ver como é que vão ser as próximas semanas, e estamos ainda, não é, nesse período delicado, mas eu acredito que em breve nós estaremos juntos. Um grande beijo, um abraço a todos e até semana que vem para continuarmos mais um pouquinho dessa história. Fica com Deus, saudade de vocês.